E olha quem está aqui de novo, a Edilene. A gente trouxe ela para falar para vocês sobre relocation no vídeo anterior. E hoje a gente vai tirar uma dúvida muito grande de vocês, que vocês me perguntam muito, sobre como vir legalizado. Muito se fala, né, sobre vir para Portugal, sobre imigrar de maneira legal. E hoje queremos explicar para você aqui quais os meios que você tem para vir legalizado para Portugal. Portugal dispõe de vários tipos de visto, tá? Então a gente pode sempre analisar para ver onde a pessoa se enquadra. Alguns deles você vai se enquadrar. Todos, sem exceção, têm burocracias, têm regras, exige um custo financeiro, então exige uma programação, exige um planejamento. Todos eles, ok? Não tem como fugir. Mas tem sempre aquele que, se ele estiver dentro do seu perfil, ele pode ser mais fácil. Vamos começar pelo visto de trabalho? Vamos lá. E aí o visto de trabalho ele vai explicar um pouquinho pra vocês. Então, o visto de trabalho, ele é excelente. Ele é semelhante a uma nacionalidade, ele te abre várias portas. Mas é primordial que você tenha o contrato de trabalho, que aí não é tão fácil de conseguir. Então, as empresas têm regras para poder contratar estrangeiros e o país também tem regras. Essa vaga tem que passar por um instituto para analisar se não tem ninguém no mercado interno para preencher. Então, quando é um contrato, visto de contrato de trabalho subordinado, tem várias regras. Então, você vai ser um empregado daquela empresa. Ele tem que seguir essas regras, te emitir essa declaração desse instituto, ele tem que fazer o seu contrato de trabalho, te mandar tudo para que você possa pedir o visto. Muito difícil um contrato de trabalho, nesses casos, serem negados os vistos. Normalmente as empresas que estão acostumadas a contratar estrangeiros, elas já têm tudo pronto. Então ela já te assessora, ela já tem um jurídico, ela já te manda toda a documentação, carta convite, termo de responsabilidade, ela já manda tudo. Então é um excelente visto, mas é isso, tem que procurar um trabalho aqui. Edilene, quais são as áreas que mais contratam estrangeiro dessa forma? Tecnologia, e o Guilherme pode falar disso muito melhor do que eu. Meu marido pode falar disso muito melhor do que eu. São as áreas que mais contratam, a demanda é grande, principalmente para o desenvolvedor. Então, hoje, os casos que eu acompanho com frequência de visto de trabalho são pessoas que estão dentro da área de tecnologia. Bom, aí beleza, visto de trabalho, não acho que me enquadro no visto de trabalho. E aí tem outros tipos de visto, como o visto de empreendedor. Isso, e de investidor, assim, não é? Tem outras formas de trabalho com outros nomes de visto. Ah, tá. Então, o de trabalho subordinado, conhecido aí no Brasil como D1, então essa é uma modalidade. Aí nós temos o outro, que é o conhecido como D2, que ele é visto de empreendedor, mas ele se divide em três. Então, dentro da categoria do D2, eles dividem em empreendedor, que é aquele que vem para montar um negócio, aquele que vem para montar uma empresa, para ser um autônomo, um profissional de uma área específica, né, que vai trabalhar por conta, mas tendo empresa. Tá? Ele vai trabalhar por conta com a empresa montada, aqui com plano de negócios, com tudo. É um visto complicado, tem que analisar muito bem. Eu acho que a gente só parte para esse visto se a pessoa tem muita experiência em empreendedorismo, se ela já tem uma empresa no Brasil, se ela sabe muito bem o que ela quer fazer aqui, porque o investimento desse visto é muito alto. Olha. E dentro dele, além do empreendedor, ele tem o do profissional independente. Esse profissional independente é similar ao autônomo do Brasil que trabalha sem empresa, que tem um MEI, que tem um SEI, e aqui eles chamam de abertura de atividade. Então o profissional vai ser independente, vai abrir uma atividade e emitir recibo verde, que é semelhante à nossa nota fiscal no Brasil. Sabe aquele PJ que tem um contrato terceirizado com aquela empresa? É mais ou menos isso, para vocês entenderem. E esse profissional independente, ele vai abrir a atividade aqui e vai emitir o recibo aqui, mas para ele vir e pedir esse visto, ele tem que ter um contrato de prestação de serviço em Portugal. Olha. Então, uma empresa tem que emitir um contrato ou uma promessa de prestação de serviço em Portugal. Um documento muito bem montado, muito bem elaborado, dizendo todas as regras, que tipo de área, essa área desse profissional tem uma lista nas finanças, então você tem que estar enquadrado nesse tipo de atividade, tem que ver se é compatível.
Então tem uma série de coisas que você tem que analisar, mas ele também precisa do contrato. Já o empreendedor não precisa do contrato, depende de você montar a sua própria empresa. E ainda dentro desse D2 nós temos o TecVisa, que é voltado para a tecnologia, e aí as empresas se cadastram, um programa do governo, tem o IAPMEI que está por trás de tudo isso. Então você vai lá, se cadastra, vê quais são as empresas que disponibilizam vaga e tenta entrar através desse, mas também voltado para a tecnologia. É como se fosse uma incubadora, você tem um negócio e tenta propor para essas empresas uma ideia inovadora. Então, porque o país fomenta a inovação, a tecnologia. Inclusive o visto que você pede para empreender como empreendedor, você tem que montar um plano de negócios e explicar por que este seu negócio é importante para o país. Cara, tem que vender seu peixe. Vender seu peixe. Então, se você vai abrir uma empresa em Portugal, você vai contratar o contabilista, você vai ter tudo aberto aqui, vai contratar todos os serviços, vai pagar imposto todo mês e nenhuma garantia de visto. Nossa. Vai ter a sua empresa aberta aqui e se eles acharem que seu negócio não é relevante para o país, eles podem indeferir. Eles sempre podem indeferir. Caramba. Mas é por isso que você tem que fazer um plano de negócios muito bonito. Muito bonito. Caramba. Então, além de você... Aí você fala assim, não, eu vou contratar só o advogado para abrir a empresa e contrato só o contabilista. Mas assim, quem faz a ponte entre eles? Se você não tiver uma assessoria por trás, quem vai te auxiliar com todo esse plano de negócios? Quem vai pensar com você quanto você precisa ter de reserva? O que é caro do empreendedor? Você tem que depositar um capital social na conta da pessoa coletiva. Então, você tem que abrir uma conta que é semelhante à pessoa jurídica do Brasil. Você vai abrir uma conta da pessoa coletiva e depositar esse capital social. Ah, eu vi em todos os vídeos aqui do YouTube e vi o capital é de 5 mil. Então, euros. 5 mil euros. A grande questão é que tudo depende do seu negócio. Eu tenho uma lojinha online, eu vou vender bijuteria, eu vou vender artesanato, mas 5 mil pode ser suficiente. Eu vou montar uma frota de Uber. Que carro eu compro com 5 mil euros? Então você precisa muito avaliar o seu negócio e qual é o valor do capital que você precisa. Então não existe padrão, ok? A lei não diz. Entende-se que 5 mil tem sido a praxe mínima, tá certo? Além disso, para esse visto do empreendedor, você vai ter que abrir uma conta da pessoa singular, que é a pessoa física, e depositar sua subsistência de 1 ano em Portugal. Nossa! Não é tão simples assim. Você tem família? Ah, eu tenho. Vou minha esposa, vou meus 3 filhos, vou levar meu pai e minha mãe. E vou reagrupar todo mundo. Então você vai depositar 1 ano da subsistência de todo mundo. Um salário mínimo português para o titular do visto. 50% do salário mínimo para os outros 3 adultos no meu exemplo, mais 30% do salário mínimo para cada filho. 30 para um, 30 para outro, 30 para outro. Ok? Ah, o meu filho é menor, então é 30%. O meu filho é maior, tem que avaliar de que forma ele enquadra e se você pode reagrupar. Tá certo? Então tem que pensar em tudo isso. Multiplica tudo isso por 12 e deposita em Portugal. Uau. Prova que você tem subsistência e capital social suficiente para abrir a sua empresa. Sendo assim, é um visto maravilhoso. Se você é um empreendedor, você já sabe qual é o seu negócio. Do contrário, você vai arcar com esse visto só para morar em Portugal. Quando chegar aqui, você vai querer encerrar essa empresa e você pagou por meses só de segurança social em torno de 250 a 300 euros cada sócio. Fora o contabilista todo mês. Gente do céu, quanto dinheiro! Então, precisa pensar muito nesse visto, porque muita gente faz o de empreendedor para entrar no país, mas não quer ter empresa. Sim. E depois que passa no CEF tem que fechar, tem que encerrar e vai gastar de novo para fazer isso. Então, é um visto que tem que pensar muito bem. Mas também está relacionado a trabalho. Com certeza, não tem tudo a ver, né? Depois desse, eu acho importante a gente falar do altamente qualificado. Então, bora. Altamente qualificado. Porque qualquer pessoa pode ser altamente qualificada. Então, assim, um advogado pode ser considerado um altamente qualificado. Um tradutor pode ser considerado altamente qualificado. A questão é ver se essa atividade está naquela listinha das finanças. E a questão também é ter um contrato com alguma empresa aqui que te contrate como um altamente qualificado. E tem que ficar muito claro do porquê que você é altamente qualificado. Uma dúvida, a gente conhece uma pessoa que veio através desse visto
Dizem que é um dos vistos mais rápidos de sair, isso é verdade? Olha, tanto ele quanto o de trabalho subordinado costuma sair bem rápido, Ah, tá. tá? Mas atualmente, gente, É não uma dá pra incógnita, saber, né? porque assim, estão todos tão demorados e que a gente ficou sem padrão. Mas em geral, esses vistos de trabalho com contrato certinho são os mais rápidos. E rápido quanto, mais ou menos? Uma média, assim. De 30 a 45 dias. Nossa, Dias? legal. São prazos Nossa. muito rápidos. E aí você diz do visto de trabalho, 30 a 45 dias. Isso. E aí o de empreendedor? Ah, o empreendedor eu costuma acho que demorar um pouquinho mais. Né? Ele entra um pouco na regra do visto de renda própria, que a média é um pouco maior de 60 dias. Ah, tá. Mas assim. Mas ainda assim é dias, né? Eu achava que era meses e meses. Não, o que tem acontecido atualmente é uma média de 90 dias, que tá muito acima da média, tá? Mas a gente já recebeu visto com 20 dias, tipo um abril, maio, sabe aquela época bacana de vir morar em Portugal que eu falei lá naquele vídeo de arrendamento? Então, nessa época tranquila para vir para cá, é a época que menos pessoas pedem o visto. Olha. E aí existe uma chance de sair mais rápido. Fica a dica aí, hein, gente. Essa dica é de ouro, hein? Anota no caderninho. A chance de sair mais rápido. O altamente qualificado tem essa chance de sair mais rápido, porque normalmente quando a pessoa é contratada como altamente qualificada, ela tem um bom salário, a empresa quer muito que ela venha, faz uma carta e um termo de responsabilidade maravilhoso, e aí eles aprovam. Ah, sim. Tem a vantagem de ter um benefício fiscal, inclusive, o altamente qualificado, assim como renda própria. Ele tem redução de imposto de renda. Nossa. Então, para esse visto é super bacana. Chegou já procurar um contabilista. Não fazer uma declaração sozinha para ver de que forma pode usar esse benefício fiscal. Outra dica, gente. Estão anotando tudo aí? Tem que estar com o caderninho na mão. Não é possível. Agora, o visto de estudante, que também a gente ouve muito falar sobre o visto de estudante. Eu acho que, tirando o visto de trabalho, é o mais conhecido, né? De estudante. Ah, com certeza. E provavelmente o mais utilizado pelos brasileiros. Provavelmente. O mais utilizado. Primeiro que assim, de todas as burocracias, em tese o de estudante é a de que tem menos burocracia. Ah, sim. E segundo, porque de todos os custos, ele pode ser o mais acessível. Então, muita gente opta pelo visto estudante quando olha e fala, eu não sou empreendedor, eu não tenho um contrato de trabalho e eu não tenho renda própria. Então, eu me enquadro onde? No de estudo. Sim. Então, eu posso vir para Portugal. Tem visto para o secundário, que é o ensino médio. Mas aí envolve monte de outras complicações, porque aí é menor, tem que ter um responsável aqui. É um visto bem complicadinho de pedir. Você pode vir para fazer um curso de nível superior. Edileira, existe em Portugal um curso chamado técnico superior. Ele serve para visto? Serve para visto, mas tem que tomar muito cuidado com o técnico superior, que normalmente é aquele que é feito nos institutos politécnicos aqui. Tem muitos. É um curso bacana, tem custo acessível e dura 2 anos. Então, muita gente quer. Mas em Portugal, ele é um curso voltado para jovens. E o país, como é muito tradicional, chega a ter até um preconceito com as pessoas mais velhas fazendo esse curso. Caramba. Há institutos politécnicos que limitam, não deixam jovens a mais de 23 anos se candidatar, outros 30, outros 18. Caramba. Então tem que tomar muito cuidado com o técnico superior se você for mais velho e tiver família. Não é bem visto pelo consulado, ok? Mas é possível pedir? Eu tô indo com renda própria, meu filho tem 23, eu não enquadro, eu não consigo reagrupar, ele vai pedir um de estudo. Então, para o seu filho, 23 anos, a gente pode matricular num técnico superior, até super indicado. Mas eu também posso ir para fazer uma faculdade. Sim. Então, aqui é chamada licenciatura. Então, eles não têm o bacharel como tem no Brasil. Então, vem para fazer uma licenciatura? Pode. Posso usar minha nota do Enem? Pode também. Tem a nota do Enem, várias faculdades aqui em Portugal aceitam, a gente te candidata. E se você for aprovado na candidatura, eles emitem a matrícula, uma carta de aceite que você dá entrada no visto. Então, essa também pode ser. Agora, o mais usado pelos brasileiros é o mestrado. Olha, nossa, eu achei que era o da licenciatura. O mestrado é um dos mais usados pelos brasileiros, porque a média de idade que muitos vêm para cá já são formados. É verdade, é verdade.
E aí fica mais fácil de você justificar para o consulado que você vem como estudante quando você já passou dos 30, 35, 40, até 50. Fala, ó, eu já tenho uma área, eu já tenho uma profissão. Como o mestrado no Brasil é caro, aqui em Portugal tem um custo muito mais acessível, então muita gente vem para fazer o mestrado. É um curso de 2 anos, você estuda 1 ano e o segundo ano você tem que apresentar a tese, então você não fica tanto tempo sentada, tanto tempo indo para a universidade. Tem mestrado para todos os gostos e para todos os bolsos no país todo. Então tem mestrado que você paga 120 euros por mês, tem mestrado que você vai pagar 600 euros por mês. Nossa. Então não pense que é porque é a universidade pública que vai ser mais barato, não. Porque Coimbra, por exemplo, em Direito passa de 6 mil euros ao ano o mestrado. Ui! Então, no Minho, em Braga, mais de 3 mil. Só que aí você tem na Universidade do Porto, por exemplo, 1.800. Nas públicas, eu tô Só para dizendo. vocês entenderem aqui, fala-se muito sobre o valor anual do curso, né? Porque lá no Brasil, geralmente a gente fala assim, a mensalidade é 2 mil, a gente nem faz a conta de quanto que vai dar o valor do ano, senão a gente não faz, né, o curso lá no Brasil. Mas aqui se fala sobre o ano, né? Então sei lá, 1.800 o ano, né? Então, só pra E ficar você claro. paga em 10 vezes. Por isso você pode, às vezes, pagar 10 de 180. Isso, exatamente. E aqui em Portugal, as coisas não são gratuitas, ainda que públicas. Então a universidade, não pense que a universidade pública vai ser mais barato do que a privada. Não, tem universidades privadas de valores super acessíveis e públicas de valores muito altos. E aí você paga nas 10 vezes de acordo com a universidade que você passar. Então o mestrado, e aqui não exige que você faça prova de proficiência, idioma, nada disso. Tem mestrados que são ministrados só na língua inglesa, por exemplo, mas a maioria é ministrado em português. Então, pra gente, Ótimo. não é fácil de acompanhar. Não é fácil, gente. Não vou dizer que é porque é em português que seja fácil de acompanhar, porque o meu mestrado em Direito Empresarial, por exemplo, eu tinha alguns professores que eu não entendia praticamente nada quando eu cheguei. Mas ainda assim, você não corre o risco de ter que entrar numa sala e ouvir outro idioma ou inglês a aula inteira. Você aprender uma coisa nova ainda em outro idioma é muito difícil, Sim. né? Isso do português é verdade. Eu até hoje, ó, 3 meses que eu tô aqui, as pessoas às vezes falam, os portugueses falam, eu fico assim, eles falam 10 minutos, eu entendo 3 palavras, assim, ó. Eu peço pro Guilherme me dar um resumo depois que eles falaram. É isso. E uma dúvida, o visto de estudante demora quanto tempo, mais ou menos, pra sair? Como que funciona? Olha, é um grande problema do visto estudante é que todo mundo entra junto com o pedido, né? Porque quando as universidades liberam os resultados... Ah, é verdade. Então, assim, tem universidade, pessoal, que abre a candidatura a partir de janeiro. Mas as pessoas esperam até maio, junho, para querer se candidatar. Aí pega lá aquela última fase de candidatura, a carta de aceitação sai em julho, vai dar entrada no visto em agosto, e aí, claro, 15 de setembro não vai estar aqui. É verdade. Então, é importante o visto de estudante ser programado com antecedência. A partir de janeiro, a gente já faz muita busca em universidade, a gente já vê todas as universidades que estão com candidatura aberta para conseguir candidatar os nossos alunos. Então, assim, os meus clientes que foram candidatados a partir de janeiro, fevereiro, março, saiu a carta de aceitação, a gente deu entrada no visto. Em maio, gente, eu tive visto com 25 dias. Olha isso. Mas, Gente, agora... abril e maio é o fluxo, hein? Já tô entendendo aqui que abril e maio é o período, né? É a E época uma boa de chegar. dúvida que eu acho que vai surgir. Tenho visto de estudante, eu posso trabalhar? Ah, boa! Você tem o visto estudante, você pode trabalhar, mas você precisa pedir uma autorização para o CEF. Olha. Porque a sua autorização de residência, diferente dos outros vistos que nós falamos aqui, ela vem escrito que você é estudante, para trabalho precisa de permissão. Então existe um e-mail que o CEF recebe esses pedidos. Aí você manda e diz assim, olha, eu consegui um trabalho, o contrato é esse, ou a minha atividade aberta é essa, eu estou emitindo os recibos. E o que você precisa explicar? Que o seu trabalho é compatível com o seu estudo. Porque a preocupação de quem é estudante é arranjar um trabalho que não consiga mais estudar. Então você vai dizer, olha, eu tenho um trabalho flexível, eu trabalho só meio período, ou as minhas aulas são só na sexta-feira à noite, eu consigo...
Então é isso que você vai ter que explicar. Vou mandar um e-mail explicando e vai pedir uma autorização. Quando o CEF for emitir sua próxima autorização de residência, ela vai constar como estudante trabalhador. Uma outra dúvida dentro disso. Meu visto de estudante é para 2 anos para fazer um mestrado. Mas eu arrumei um trabalho aqui e estou estabilizado nesse trabalho e a empresa pretende continuar comigo nesses 2 anos. Como é que eu faço depois que acabar o meu visto de estudante? Eu tenho que dar entrada no visto de trabalho? Como é que funciona? Boa pergunta, Guilherme. Vamos lá. Porque você vem com um estudante, chega aqui, tranca seu curso, porque você só queria o visto para entrar no país. Olha. Como é que você vai renovar a sua autorização? Ah, mas eu arranjei trabalho. Você não troca estudante para trabalho sem concluir o curso. Olha. Se você conclui o seu curso, existe um artigo da lei que permite que você fique mais 1 ano para conseguir trabalho. É um artigo de transição. Ele concluiu o estudo, ele tem direito a uma transição para trabalho e o próximo ele renova para o trabalho. Mas se você não concluiu o curso, você não entra nessa transição. Aí você vai ter que fazer o quê? Entrar com a famosa manifestação de interesse. A mesma que as pessoas entram como turista e tem que fazer. Só que você que já tinha uma autorização de residência por estudo, vai ficar 1 ano e meio, 2 anos e meio, sem autorização de residência. Nossa. Você não está ilegal no país. Ilegal não, quando você tem a manifestação de interesse. Mas você está irregular. Muito bom. Faz sentido. Você não pode ser deportado, mas você não vai ter nenhum outro benefício dentro do país. Tá bem? Então a manifestação de interesse é nesse sentido. Se você quiser trocar de estudante para trabalhador sem concluir o curso, somente com manifestação de interesse. Ótimo. O outro... Esqueci Claro. de falar um. Dentro do estudo também tem doutoramento, que é o doutorado. Olha. Muita gente vem com bolsa de doutorado. Já faz um doutorado no Brasil e aí faz um intercâmbio com uma universidade de Portugal. E aí 1 ano do doutorado vai ser em Portugal. E aí a universidade faz um intercâmbio com outra. Ou vem para fazer todo o doutoramento aqui, ou até um pós-doc. Né? Muita gente vem para o doutorado com bolsa. Tem um projeto bacana, a universidade abraça e a pessoa vem ainda com uma renda mensal. Isso é interessante porque tem várias faculdades no Brasil que também fazem você fazer um semestre, às vezes até 1 ano fora. E conhecemos amigos que fizeram isso, passaram 1 ano aqui estudando em Portugal, volta e conclui lá no Brasil. Exatamente, Sim. é uma experiência muito diferenciada. Muito legal. E eu acho que o último, né, seria o visto de aposentados. Isso. No meio do caminho, vocês vão ver por essa nomenclatura de Ds, que existe um D5 e um D6. Ah, tá. A gente não costuma falar muito deles porque esse D5 é para mobilidade dentro da União Europeia. Então eu sou uma estudante da Irlanda, tenho uma autorização de 2 anos na Irlanda e quero fazer um período em Portugal. Então eu peço através deste. Então não é muito usual para quem está no Brasil. Tá. E o conhecido como D6 é o visto de reagrupamento familiar, que também não é comum pedir no Brasil. A maioria das pessoas vem e pede o reagrupamento familiar direto no CEF. Tá certo, Por isso pessoal? que não é muito falado mesmo, né? A gente só conhece mais o D1, que é o de trabalho, o de estudante, que é o D4, de empreendedor, que é o D2 e agora o D7, que é o que vamos falar. Isso. Então, esse D7, que é muito conhecido como visto de aposentados, ele é um visto para quem tem renda própria. Por um tempo, era muito comum ser para aposentados e pensionistas, porque o país queria que fosse para pessoas que tinham renda passiva. O dinheiro pinga todo mês na minha conta, ainda que eu durma o dia inteiro. Então, se eu provasse que eu tenho uma renda passiva, normalmente oriunda de pensão ou aposentadoria, pedia esse visto. Mas a gente fala de rendas próprias porque ele tem sido aceito para outras rendas. Então, por exemplo, eu tenho dinheiro investido. Eu invisto na bolsa, eu tenho valores aplicados e esse valor me rende aquilo que Portugal entende como suficiente para minha subsistência. Então, eu também posso pedir. Ou eu tenho imóveis. Eu vivo de renda de imóveis, de aluguel.
tudo devidamente declarado. Para esse visto, uma das coisas mais importantes que tem é a sua declaração de imposto de renda no Brasil. Tudo tem que estar nela. Todo dinheiro aplicado, todo dinheiro investido, todos os imóveis tem que estar lá. Então, tem que fazer aquela mesma continha do empreendedor, um salário mínimo para o primeiro, para o titular, 50% para os demais adultos, 30% para os dependentes menores. Você faz essa conta, multiplica por 12, abre uma conta no Banco Português, deposita 1 ano da sua subsistência e aí prova também a sua renda. E existe um valor mínimo que deve ter para solicitar esse visto ou não? Cada caso é um A caso? sua renda mensal tem que dar este mínimo que Portugal entende que é suficiente para você. Tá. Então, por exemplo, o Guilherme vive de renda própria e vem com a esposa Bianca. O que eles precisam ter? 665 euros mais os 332,50, não é isso? É, Eu sou muito entendi. boa de matemática. É um salário mínimo pro Guilherme, no caso, e metade do salário mínimo pra mim. Por mês. Então a gente calcula aí em torno de 1.000 euros para o casal. E aí, se essa renda do Brasil for em torno, o Guilherme ganha no Brasil 7.000 reais todo mês declarado no imposto de renda líquida de preferência, porque eles podem questionar, 7.000 por mês. Então a gente converte e fala, deu os 1.000 euros. Então ele pode ser que ele seja um eleito para isso. Tá? Já vi alguns casos de pessoas que tinham trabalho e vieram com a renda própria? Sim. Então eu tenho, por exemplo, uma amiga, Michele Furiski, um beijo para ela, lá do Algarve. A Mi veio com o marido assim. Ele trabalhava embarcado na Petrobras, então ele ficava um tempo no Brasil e um tempo aqui, porque quando embarca fica aquele período e depois fica vários dias fora. E com esse contrato de trabalho eles pediram o visto de renda própria. Olha. É usual? Não é usual. É comum? Não é comum. Mais tá? possível. Mas pode ser possível. Conheço pessoas que já conseguiram. E aí tudo vai... Pessoas com empresa. Eu tenho uma empresa no Brasil, tenho uma loja online no Brasil que me rende todo mês o suficiente. Eu mostro isso na declaração de imposto de renda. O meu lucro é tributável, tá, pessoal? Porque isso eu tô falando da pessoa física, não dá pra usar o da pessoa jurídica. O lucro é tributável, entra pra mim, eu provo isso e dá renda. Eu também conheço várias pessoas e eu tenho vários clientes que eu já pedi visto baseado em renda de empresa. Ah, sim. Tá? Então não é só aposentado, não. A gente... tanto que eu até postei no nosso Instagram do Portugal da gente, até uma pessoa falou assim, olha, esse visto pode ser para aposentado, mas também engloba outras frentes, né? E legal a gente aprender, né? Porque aula, né? Isso aqui foi uma aula. Se você, assim, a aula para vir legalizado para Portugal foi essa daqui. Então, mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, quiser saber mais alguma informação, né? Ou quiser, obviamente, contratar algum serviço, né? De solicitar visto, eu tô falando muito visto, com a Edilene, pode comentar aqui, a gente vai deixar todos os contatos dela na descrição do vídeo, manda mensagem para ela direto também, que ela vai responder vocês, eu tenho certeza. Se você quiser saber mais alguma informação, ou se ficou alguma dúvida mesmo de algum desses vistos, do que a gente falou aqui nesse vídeo, comenta aqui que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês. E aí tem o Golden Visa. Esse literalmente é investimento. Algumas pessoas confundem o empreendedor ou renda própria com o investidor. Então, este Golden Visa é emitido o que a gente chama de ARI, Autorização de Residência por Investimento. É um modelo totalmente diferenciado, ele não é solicitado no Brasil, ele é solicitado diretamente no CEF aqui em Portugal. Ele tem diversas vantagens. A pessoa não precisa residir em Portugal para esse visto. Diferente dos outros, você só pede se você tiver a intenção de morar, que você vai ter uma autorização de residência. Este você não precisa, você no primeiro ano pode estar 14 dias, nos demais anos 7 dias, você não tem obrigação de morar em Portugal, você pode ser literalmente um investidor. Tá? Só que para isso tem que ter um capital. O que os brasileiros mais pedem é o Golden Visa para investimento imobiliário. Então, atualmente, se você comprar um imóvel, por exemplo, de 500 mil euros, ou comprar 3 imóveis de 200, você pode pedir. A grande questão é que esse visto sofre uma mudança brusca a partir de janeiro.
A partir de janeiro você não pode mais investir no mercado imobiliário das zonas metropolitanas, Nossa. nem litorâneas, vai ser só interior ou ilhas. Nossa. Então, quem tinha que investir e quem tinha que pedir o visto, a minha orientação foi até este mês de outubro. Depois disso já ficou muito arriscado. Mas tem outras formas, você pode ter postos de trabalho, você pode investir num fundo imobiliário, você pode comprar cotas de uma empresa, investir em patrimônio cultural. Então tem várias formas. E você vai ter esse direito de ficar em Portugal por 5 anos, não pode tirar um investimento por menos de 5 anos, tem que manter. Aí você tem direito a andar pelo espaço Schengen todo, viver ou vir só de vez em quando, e depois dos 5 anos, assim como os outros vistos, pedir a sua nacionalidade portuguesa, depois que você vive 5 anos legalmente no país. Vocês viram, né, gente? Assim, pra vir legal, tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades mesmo. Então, não faça loucura, né? Tenta vir bonitinho, pra você não se frustrar com o país, não se frustrar com a experiência, não frustrar o seu sonho, né? O seu e da sua família, muitas das vezes. Contata a Edilene aqui, que eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês nisso. Vai ser um prazer. A gente é só o veículo, né, de trazer informação, a gente não entende nada do assunto, então qualquer dúvida que tenham, pode mandar pra ela. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixa like, comenta, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra aquela pessoa que quer muito vir pra Portugal e não sabe como começar, esse vídeo vai ajudar muito ela, e você também que quer vir pra cá. Tenho certeza que vai ser de grande valia aí pra vocês essas informações. Um beijo. Com certeza, pessoal. Até o próximo vídeo.